Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 18, a intercessão de Abraão. Desde a queda do homem, o trabalho na terra se tornou cheio de obstáculos. Nós vemos esta situação em Gênesis capítulo 3, o versículo 17. E a Adão, Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Conjuntamente, uma guerra passou a ser travada nos lugares celestiais. Nós vemos o cenário desta guerra traduzida em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Esta guerra é travada contra o diabo e Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, o verso 9, nós lemos acerca dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Então, ele é o nosso grande adversário. O enfrentamento desta batalha se dá pela invocação do nome do Senhor. A humanidade, os remidos, os santos do Senhor, aprenderam isso muito rápido, porque em Gênesis capítulo 4, verso 26, nós lemos: a Sete nasceu-lhes também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Abraão também seguiu esta orientação, essa prática antiga. Em Gênesis capítulo 13, o versículo 4, nós lemos: até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Em Isaías, nós vemos uma ênfase sobre esta necessidade. Isaías capítulo 12, o versículo 4. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Invocar é um ato de adoração, reconhecimento e comunicação com Deus. Demonstra reverência, submissão e dependência de Deus. A maior de todas as batalhas é travada contra o pecado, pois quem o pratica, logo descobre que o pecado volta-se contra si mesmo. Esta foi a advertência que Deus deu a Caim. Se procederes bens, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o pecado praticado, com o passar do tempo, ele se volta contra nós e ele vai se acumulando até exigir a intervenção divina. Em Gênesis, capítulo 15, o verso 16, o Senhor mostra que há um limite para o pecado. Depois disso, é necessário que o Senhor faça essa intervenção. Em Gênesis, capítulo 15, verso 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus disse a Abraão: Abraão, a tua descendência será peregrina e só voltará para cá quando a medida da iniquidade desse povo chegar ao limite. Em Gênesis, capítulo 18, o verso 5, o Senhor demonstra que, do mesmo modo, o pecado de Sodoma e de Gomorra aumentava perigosamente. Nós lemos: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se agravado muito.
Descerei e verei se de fato tem praticado o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Observa que havia muita injustiça sendo cometida em Sodoma e Gomorra, e estes que eram alvos dessa injustiça, eles clamavam ao Senhor, eles diziam ao Senhor o quanto aquilo marcava, machucava, trazia sofrimento para eles. As vítimas da injustiça clamavam por justiça por causa da crueldade e desrespeito pelo ser humano, pela corrupção moral e pela quebra das leis naturais. Deus tinha um padrão divino para povoar a terra, e quando esse padrão era quebrado, isso fazia com que havia uma grande opressão e uma grande injustiça era praticada. E qual era o padrão divino? Em Gênesis capítulo 2, verso 24, ele declara, através da boca de Adão: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a constituição da família como a base da sociedade. E através da família, o Senhor estava definindo um instrumento, um meio pelo qual a terra poderia ser povoada. Qualquer desvio desse padrão divino incorre na multiplicação do pecado. E nós podemos ver como que se dava a multiplicação do pecado em Sodoma e Gomorra pelo relato que é feito daqueles dias. E o quadro testemunhado pelos anjos do Senhor que foram até aquela cidade mostrou que o pecado estava atingindo o seu limite, impondo a necessidade de uma intervenção divina. Vamos ler o relato, como se deu e qual era a situação de corrupção moral que se instalara na cidade de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis, capítulo 19, verso 4, a partir daí, diz: mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que, observe bem o que eles queriam fazer, traze-os para nós, traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Esta era a intenção daquele povo ao cercar a cidade. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-a como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acharam sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. A vida de Ló estava em grande risco de abuso e de morte. Contudo, Abraão, antes desses eventos acontecerem, havia invocado o nome do Senhor em prol de Ló e dos justos daquela cidade. E como se deu isso? Nós lemos o relato em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 23. E aproximando-se ele, Abraão, disse: destruirás o justo como o ímpio? Se houver porventura 50 justos naquela cidade, destruirás assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram?
E aí ele continua sua intercessão. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Ele começou com 50, depois baixou para 45, depois para 40, depois para 30 e chegou aqui a 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura ali houver 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Então o Senhor disse: se houver 10 justos naquela cidade, aquela cidade não será destruída. Agora, essa história nos traz uma pergunta: o que é considerado justo diante de Deus? Como alguém se torna justo diante de Deus? Em Gênesis, capítulo 15, o versículo 6, diz acerca de Abraão: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Em que Abraão creu? Em Gênesis, capítulo 15, o versículo 5, o Senhor disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Abraão, ele creu que sucessivas famílias brotariam de sua descendência, povoando a terra que Deus deu aos homens. Em Salmo, capítulo 115, verso 16, diz: os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Ou seja, mesmo Sara sendo estéril, mesmo ambos sendo velhos, mesmo o casal não tendo filhos e já estarem com idade avançada, Abraão creu em Deus, que ele era poderoso para cumprir esta promessa. Observa a expectativa de Abraão. Em Hebreus capítulo 11, verso 9, nós lemos: pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quem crê nesses termos, quem crê na promessa divina, se torna justificado diante de Deus, se torna, portanto, justo. E o justo vive por fé, agindo em conformidade com a palavra de Deus. Crer é o único requisito exigido pelo Senhor para que um homem possa ser justificado diante dele, se tornando justo. E se houver 10 justos em uma cidade, o Senhor protege a cidade por causa dos 10 justos, porque o Senhor nos chama para sermos sal e luz nesta terra. Se esse vídeo fez sentido, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro possa também conhecer como Abraão intercedia. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.